A partir de agora, você estará assistindo mais uma edição do programa Saúde Hoje. O tema em pauta é doenças do trato intestinal, dando ênfase especial à doença de Crohn, doença celíaca e intolerância à lactose. Agora nós temos os seguintes entrevistados. Inicialmente, o médico gastroenterologista Paulo Cury Frascarelli, formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Marília, especializado em cirurgia digestiva pelo Conselho Federal de Medicina e especialista em gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia e Endoscopia pela SOBED. A nutricionista Rosana Helena Chiuchetta, graduada pela Unifil, Londrina, especialista em nutrição clínica, fitoterapia e funcional, mestre em saúde materno-infantil pela Unisa, São Paulo. E, finalmente, a médica gastroenterologista Ana Lúcia Flores, formada em medicina pela Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, pós-graduação em doenças funcionais do aparelho digestivo, especialista em gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, especialista em endoscopia digestiva pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, também membro da Associação dos Celíacos do Brasil. Inicialmente vamos conversar com o Paulo Cury, né, Paulo? Prazer tê-lo conosco aqui hoje, e falando sobre esse tema interessante. Para começar, você podia explicar para nós o que é a doença celíaca? Correto, Nelson. A doença celíaca também é conhecida como enteropatia glúten induzida, ou seja, ela é uma alteração, um processo autoimune de agressão da mucosa do aparelho digestivo, da porção intestino delgado, ocasionando ali uma atrofia da mucosa e dificuldade de absorção de nutrientes, vitaminas, água e os sais minerais naqueles pacientes quando expostos a algum alimento que tenha o glúten na sua composição, seja ele de cevada, centeio, trigo, aveia ou mesmo do malte, e ocasiona uma autoagressão do organismo, provocando essa destruição da mucosa. Paulo, no caso, por exemplo, né, na doença celíaca, né, o indivíduo já nasce com essa predisposição genética, né, de ter a doença, ou ela desenvolve isso com o tempo? Muito bem, é uma doença autoimune, mas há necessidade, tanto das crianças quanto dos adultos, serem predispostos geneticamente. Isto é uma exigência praticamente que acompanha essa síndrome ou essa patologia, chamada doença celíaca. Eu acho que aqueles que nos estão assistindo, a gente fica aquela pergunta assim, importante, né? Sintomas da doença, como é que ela se manifesta, né? Bom, eu gostaria que o Paulo esclarecesse sobre isso. Bem, existe uma tríade clássica da doença celíaca clássica, que seria a diarreia, pois é uma síndrome de má absorção que ocorre, uma dificuldade de crescimento ou de desenvolvimento, seja isso nas crianças, ou mesmo perda de peso, tanto nas crianças quanto nos adultos, e ainda um enfraquecimento ou uma fadiga muscular na grande maioria dos pacientes. Porém, o quadro é muito diversificado. Ele pode variar de quadros mais sutis, em que apenas um enfraquecimento, ou uma fadiga, ou mesmo um discreto grau de anemia, e passa muitas vezes despercebido sem ter um diagnóstico correto. Em outros casos, porém, se acompanha de outros problemas desabsortivos muito mais severos, podendo ocasionar até quadros de desnutrições severas e tudo mais. Eu gostaria, Rosana, que você definisse para nós como a nutrição define o que é doença celíaca. A definição o Dr. Paulo passou, né, muito bem em relação a ser uma doença autoimune. O que é interessante a gente ver é a relação dela no intestino. Porque o intestino, para nós, é um órgão de extrema importância, de absorção. Então, aquela frase que somos o que comemos, somos o que comemos, absorvemos e metabolizamos. Então, o nosso intestino sadio, ele é cheio de bracinho, que nós chamamos de microvilosidades. E aonde nesses bracinhos tem algumas escovas de absorção. No indivíduo celíaco, esses bracinhos eles são quebrados, diminuindo a absorção. Por isso que mesmo que o indivíduo coma um alimento rico em complexo B, rico em cálcio, ele não terá absorção.
No intestino também tem as imunoglobulinas, IgA, IgG, IgE e produção de alguns hormônios. Então, na parte da celíaca clássica, nenhuma dessas reações vão acontecer por quebra dessas microvilosidades. Mas o que é interessante a gente falar também hoje, na atualidade, na clínica, que a gente tem observado bastante, não é apenas o celíaco, a doença celíaca em si, mas sim a sensibilidade tardia, que seria uma alergia ao glúten devido a uma dieta muito errônea durante a vida. Então, na somatória de anos comendo errado, pode vir a ter sintomas de fadiga, de cansaço, alguma tireoidite, ou de repente constipação, mas também por conta dessa danificação das microvilosidades. Você falou sobre o glúten, né? Sim. Eu gostaria que você definisse para nós o que é glúten e em que alimentos ele é encontrado. Bem, o glúten, ele é uma fração proteica do trigo, cevada, do malte, do centeio, e ele vai estar presente em todos os produtos, principalmente os farináceos. Então, massas, pães que contenham o trigo. Só que é importante a gente ler o rótulo, porque hoje é uma lei que tem que conter no rótulo a informação contém glúten, porque alguns produtos a gente nem imagina que pode ter o glúten, como por exemplo, alguns molhos industrializados para salada, como forma de espessante, pode ter o glúten. Biscoitos que tem aveia, que também tem essa fração, está escrito contém glúten, ou se não ainda, traços de glúten. Porque na empresa tem vários tipos de produções e esse glúten ficou na máquina ou ficou de repente num dos ingredientes, muito em pequena quantidade, então o fabricante coloca traços de glúten. Então a orientação que a gente dá é que além de imaginar apenas no trigo, na aveia, no centeio, na cevada, para ler o rótulo, porque vai estar especificado esse alimento. Ana, a gente sabe que o tratamento começa a partir da dieta, a gente enfatizou aí o problema do glúten, né? Existe algum medicamento específico para tratar a doença celíaca? Específico não, existe medicamentos coadjuvantes para tratar a deficiência, a má absorção ocorrida, então suplementação de ferro, suplementação de vitamina B12, suplementação de cálcio, tudo os nutrientes que foram mal absorvidos para a gente conseguir repor. O tratamento específico é a dieta. E até acrescentando, uma das coisas que sempre todo mundo pergunta e esquece, que quem tem alergia ao glúten, quem tem a doença celíaca, também pode ter reação cruzada com corantes amarelos. Então, não deve, pelo menos deveria evitar corantes amarelos. E nas mulheres, uma coisa importante é avaliar maquiagem. Que maquiagem, principalmente batom, dependendo da marca, tem glúten. Então, teria que até fazer alguma ligação ou algum contato com a marca de maquiagem que estivesse usando para ver se na formulação teria alguma composição de glúten. E medicamentos, outra coisa que sempre deveria avisar o médico, a pessoa portadora de doença celíaca, porque tem vários medicamentos que contêm glúten na formulação. Então é outra coisa que a gente esquece e que teria que avisar para poder ver a composição do medicamento. Ana Lúcia, no caso, por exemplo, das gestantes, né? Como é que fica naquelas portadoras da doença celíaca, no caso? Elas podem interromper a dieta? Não, nas gestantes é mais importante ainda manter uma dieta e uma dieta bem rigorosa, porque tem quadros graves de exacerbação da doença na gravidez, inclusive de óbito, claro, graças a Deus, em raras situações, mas existe. Então, o cuidado tem que ser redobrado na atenção à dieta correta no período da gravidez e da reposição dos nutrientes que vão se acentuar mais ainda na gravidez.
Vocação não é uma escolha, é atender um chamado e dedicar-se àquilo profundamente. Nossos mais de 890 médicos, cooperados e colaboradores prestam assistência médica humanizada, ética e de qualidade. Cuidar, essa é a essência que nos move a cada dia e faz da Unimed referência em prevenção e promoção da saúde. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Tem gente que é especialista em mexer nas nossas coisas. Mas para não ter erro, tem que ser autorizado. Brasil Celular, a única assistência autorizada Apple em Maringá. Viver em Maringá ficou ainda mais gostoso. Uma das melhores confeitarias do Brasil acaba de chegar. Estamos na Rua Arthur Thomas, esquina com a Basílio Saltchuk, a 1 quadra da Avenida Tiradentes. Venha tomar um café conosco e desfrutar do nosso aconchegante ambiente, saborear nossos salgados, nossos exclusivos doces, nossos deliciosos bolos e o nosso gelato feito com matéria-prima italiana. Mr. Cuca, uma das melhores confeitarias do país, agora em Maringá. A Arte Corpus é uma clínica especializada em cirurgia plástica com atendimento dermatológico e nutricional. Equipada com modernos aparelhos, a clínica conta com excelentes profissionais na direção da doutora Fabiana Turchiari e Dr. Júlio Seguesi. Arte Corpus, saúde e beleza em um único lugar. Praça dos Sertões, número 60, Zona 4, fone 3026-1515. Moda, beleza e conforto, em uma coleção única feita especialmente para você. Aqui na Terra Mãe Confecções, 2 lojas para melhor atendê-lo. Terra Mãe Confecções, qualidade, beleza e estilo ao seu alcance. Muito bem, estamos de volta agora abordando o tema intolerância à lactose. Bom, inicialmente com a Rosana, né, definisse para nós o que é a lactose e quais os alimentos em que ela está presente. A lactose ela é o açúcar do leite, né? Então ela deve, ao ser consumida, nós temos que ter uma enzima para poder quebrar e absorver em galactose e glicose. Então ela vai estar presente em todos os produtos aonde vai conter o leite, queijo, iogurte, requeijão, algumas embalagens como chocolate em pó tem leite, chocolate em barra tem leite, embutidos. A gente esquece, mas no próprio produto de um salame, de uma mortadela, muitas vezes vai o leite, então vai ter a lactose incluída. Rosana, no caso dos pacientes que têm, por exemplo, intolerância para lactose, né, pode haver deficiência de cálcio nesses pacientes? Dr. Nelson, a minha formação é clínica funcional e fitoterapia, então eu respeito todas as visões que se tem sobre a absorção de cálcio. Porém, o leite ele é rico em cálcio sim, mas ele não é a única fonte que nós temos. Então, nós somos os únicos mamíferos que depois do desmame continuamos a tomar leite e não tem necessidade. Depois os doutores vão falar sobre a absorção da proteína do leite, sobre a absorção do leite, que tem uma série de dificuldades e que impede até a própria absorção do cálcio que está no leite. Então, respondendo a sua pergunta, ninguém precisa tomar leite para ter cálcio.
frutas, verduras, principalmente as verdes escuras, como couve, agrião, almeirão, brócolis, feijão, feijão branco, alimentos integrais têm fração de cálcio. E Deus foi tão perfeito que Ele colocou uma combinação que absorve melhor o cálcio e fixa. Então, na questão da suplementação, ela nunca vai ser descartada. Se houver necessidade de sinais clínicos, de exames laboratoriais ou através de uma densitometria óssea por uma osteopenia, osteoporose, ela vai ser bem-vinda sim. Só que ela tem que ser uma suplementação muito bem pensada, que hoje tem saído vários estudos de como suplementar o cálcio, porque se o intestino não tiver uma boa absorção, esse cálcio não será absorvido. Se tiver interação com outros medicamentos, ele não será absorvido, e altas dosagens de cálcio sozinho também não tem absorção, porque o cálcio precisa da vitamina D, de boro e magnésio para ter absorção. Então, tem saído muitos estudos que a gente está reavaliando a melhor maneira de suplementá-los. Então, é necessário através de sinais clínicos e laboratoriais. Paulo, no caso, quais são os sintomas que tem intolerância à lactose? Você podia definir para nós? Bem, o paciente que tem intolerância à lactose, após a ingestão do componente com essa lactose, ou seja ele o leite ou o derivado, ele vai apresentar gases, uma distensão abdominal, uma dor que pode ser tipo cólica ou, se mais branda, um desconforto abdominal, e nos casos mais severos podendo ter uma diarreia horas após essa ingestão. É lógico que o grau de intolerância vai depender da produção que ele tem da enzima lactase para digerir a lactose. Essa lactose descendo, não sendo digerida, ela chega até o cólon, onde sofre ação de bactérias e putrefação, formação de gases, e um dos desconfortos é a flatulência que o paciente apresenta. Lúcia, no caso, muitas pessoas confundem a intolerância pela lactose e a alergia pelo leite, né? Existe essa confusão, qual é a diferença? É que a intolerância, ela não é, na verdade, a diferença básica é que ela não é uma alergia. Depende da quantidade. Eu sempre dou um exemplo que depende do balanço entre a quantidade de enzima que a gente nasceu ou que tem no intestino delgado disponível para absorver, a quantidade de leite ou derivado que a gente está ingerindo. Se essas duas quantidades estão em balanço, não tem nenhum sintoma, a criança ou adulto não sente nenhuma alteração diferente. Se esse balanço acaba sendo alterado e a pessoa tem menos enzima do que a quantidade em contrapartida que está tomando de leite e derivado, é que ela vai ter os sintomas. Então, de gases, de desconforto, todos os sintomas que o Dr. Paulo já avaliou, já distinguiu. Quem tem alergia à proteína do leite é aquele que não pode consumir nenhuma quantidade de leite ou derivado. Então, no rótulo não pode ter, que a gente sempre indica, quem tem alergia à proteína do leite, sempre tem que olhar no rótulo que não pode estar escrito que contenha leite integral, soro do leite. Tem várias outras situações que poderiam interferir, então a gente teria que olhar em rótulo além da concentração de leite em pó integral ou soro do leite, se tem lactoalbumina, se tem lactoferrina, se tem corantes naturais, por exemplo, num bolo, num pudim, está lá escrito que contém corante natural de caramelo. Tem várias situações que não podem ser consumidas também, porque acabam tendo a proteína do leite no meio. E diferente da intolerância à lactose, que os sintomas são basicamente do trato gastrointestinal, a alergia do leite, ela tem, como seria, sintomas sistêmicos. Então, ela pode ser uma causa frequente de alergia respiratória em criança. Então, aquela criança que fica com coriza, com sibilância, fica chiando o peito, é uma das causas frequentes. A criança que fica aquele contato tópico na pele, onde encostou, fica com a boquinha vermelha, fica com o olho inchado, enche o rosto, fica com lesões
de urticária, tanto bolinhas vermelhas como aqueles conhecidos vergões avermelhados. Então é um quadro de alergia, e essa alergia, cada vez que a criança é exposta, pode aumentar o grau, chegando até casos de anafilaxia. Então o comprometimento dela é sistêmico e é muito mais severo. Michele Maimone. Esse nome significa tradição familiar na área da saúde, excelência na área de psicologia clínica e referência em Maringá e região há quase 20 anos. A psicóloga clínica Michele Maimone é especialista em saúde mental, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, uma das poucas profissionais da região com especialização em psicoterapia de casais e família pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de competência e ética na área da saúde mental, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para atender você e sua família. Rua Nel Alves Martins, 3415, fone 3224-0287. Clínica de Psicologia Michele Maimone, referência e tradição em saúde mental. ND, Núcleo Diagnóstico de Maringá, 24 anos de tradição no ramo de diagnóstico por imagem, atendendo seus pacientes com equipamentos modernos, dedicação, grande profissionalismo, mantendo aquele carinho familiar. Realizamos todos os tipos de exames por imagem, ressonância magnética, tomografia, medicina nuclear, cintilografia, ultrassom, mamografia, densitometria óssea e raio-x. ND, Núcleo Diagnóstico de Maringá, em 3 endereços com estacionamento próprio. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes, e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Você que ainda não fez a sua habilitação, a Autoescola Mandacaru tem a solução. O endereço é muito fácil, fica em frente ao HU. Vem pra Autoescola Mandacaru. O endereço é muito fácil, fica em frente ao HU. Vem pra Autoescola Mandacaru. Bom, eu quero agradecer, o nosso tempo infelizmente terminou, eu quero agradecer ao Paulo a presença, foi muito interessante a sua participação, no caso a Rosana, a nutricionista, e a Ana Lúcia Gastro também, a participação sobre essas doenças do trato intestinal, né? Foi muito interessante ter uma ideia a esse respeito. É claro que a gente não vai esgotar o assunto, mas é uma informação que será útil aos nossos amigos telespectadores. Eu acho que tem uma ideia mais ou menos abrangente sobre o tema, né? E valeu a pena. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos, né? E estamos terminando o nosso programa agora, agradecemos a gentileza da tua atenção, esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa.